Sofia concorda imediatamente. Ela sabia que Lola nunca aceitaria ser controlada de forma rígida e que qualquer plano que envolvesse as suas redes sociais precisava ser feito com uma colaboração cuidadosa. Tendo o controle, tudo será feito da maneira que ela achar melhor, só precisando garantir que as pessoas certas vejam isso e que nossa mensagem seja clara. Mas as consequências dessa ação ainda são incertas. Enquanto elas planejam a exposição, Sofia começa a perceber que cada novo passo está se aprofundando mais em um labirinto de mentiras e manipulações. A linha entre aliado e inimigo começa a se borrar, e ela sabe que as próximas ações de Lola podem alterar radicalmente o curso da história. O jogo de poder entre elas e os outros envolvidos está apenas começando, e nenhuma delas sabe o quão longe tudo pode ir. No entanto, uma coisa é certa: Sofia e Carol estão agora mais unidas do que nunca. O que antes parecia ser uma vingança pessoal, agora se transformou em uma guerra de proporções muito maiores, onde as redes sociais, os segredos e as alianças podem mudar tudo. Com o plano de Sofia e Lola em ação, o capítulo se encerra com uma sensação de expectativa no ar. Sofia, como Júlia, se apresenta a Lola. Sofia, assim como Júlia, tenta manipular a situação a seu favor, alegando que pode ajudar Lola, mas apenas se ela fornecer um depoimento forte sobre os acontecimentos que envolvem Benjamin. Sofia insiste que ao fazer isso, ela conseguiria mudar a percepção das pessoas sobre ela. Tudo o que você precisa é falar da verdade. Um depoimento sincero pode ser o suficiente. Ela diz em um tom confiante, como se tivesse todas as respostas para os problemas de Lola. No entanto, Lola não se deixa convencer tão facilmente. Ao receber o texto escrito por Sofia, ela o rejeita imediatamente, dizendo que não quer nem ao menos olhar para aquilo. Estou fora disso, não quero mais saber de nada relacionado a isso. Ela afirma claramente incomodada com a proposta. Sofia, surpresa, tenta argumentar, mas Lola se mantém firme, sem dar espaço para mais discussões. Depois desse confronto, Lola encontra Sofia novamente em um momento inesperado. Com um olhar direto, ela pergunta a Sofia se foi ela quem realmente escreveu o texto, e o tom da pergunta é carregado de desconfiança. A tensão no ar é palpável. Ambas trocam olhares intensos, e por um momento a conversa fica em um silêncio desconfortável. Sofia, sem responder imediatamente, apenas a encara, tentando entender se Lola está tentando se livrar dela ou se realmente está questionando a autenticidade de suas palavras. Esse momento revela uma fissura maior na relação entre as duas, que até então parecia mais amigável. Sofia, embora não mostre, sente-se desafiada por Lola, mas prefere se calar, não dando nenhuma resposta que poderia piorar ainda mais a situação. Mais tarde, Lola decide gravar um vídeo se pronunciando sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ela fala de forma franca, sem esconder seus sentimentos, e conta que perdoou Benjamin. Ao mesmo tempo, ela faz uma reflexão profunda sobre os julgamentos que fez no passado. Quem era eu para julgá-lo? Ela diz com a voz embargada. Provavelmente também cometeu erros, e talvez não fosse tão diferente dele como pensava. O vídeo é um desabafo, uma tentativa de mostrar a todos, inclusive a si mesma, que ela pode ser vulnerável e que o perdão é uma escolha que ela decidiu fazer. Ela sabia que isso poderia não ser o suficiente para apagar os erros do passado, mas era a única forma de tentar se redimir. Enquanto isso, a situação de Lola começa a tomar um rumo ainda mais complicado. Sofia, que já estava agindo de forma um tanto invasiva, aproveita um descuido de Lola e pega o seu celular. Sem pedir permissão, ela começa a vasculhar as mensagens e as ligações, podendo chegar agora a gravar algumas conversas, mas não percebe o quanto está ultrapassando os limites de Lola. Em sua mente, ela justifica suas ações com a ideia de que, ao entender melhor a vida de Lola, poderá fazer algo de alguma forma. No entanto, ao invadir a privacidade da amiga, ela perde um pouco de sua própria ética, sem perceber a gravidade do que está fazendo. Enquanto Sofia tenta encontrar mais informações sobre Lola, Rogue, o marido de Gisela, começa a refletir sobre sua própria atitude em relação ao casamento. Ele percebe que foi insensível e estúpido em muitas situações, especialmente com sua esposa. Em momentos de autocrítica, ele acaba batendo no próprio rosto,
como se tentasse se punir pelos erros cometidos. Para Rogue, seu casamento é a coisa mais importante da sua vida, e ele sente que precisa fazer alguma coisa para corrigir suas falhas e mostrar à esposa que suas palavras são sinceras. Ele se dedica a provar que realmente está arrependido e disposto a fazer tudo para reconquistar a confiança dela. Porém, por mais que ele tente se redimir, as palavras dele continuam ecoando em sua mente, e ele sabe que suas ações ainda não são suficientes. Enquanto Sofia se dedica aos seus próprios planos, ele acaba sendo seguido sem perceber por alguém que a observam de longe. Sem querer, Sofia vira alvo de uma observação mais intensa, e uma foto dela é tirada sem seu conhecimento. Quando percebe que está sendo seguida, Sofia usa sua astúcia para despistar seus perseguidores. Ela, com uma facilidade impressionante, se desvincula deles, desaparecendo de vista com uma destreza que até mesmo ela se surpreende. Sofia sempre soubera ser a mais esperta do que os outros, e essa habilidade agora se tornava ainda mais evidente. A história de Sofia e Elvira se entrelaça de uma maneira que acaba surpreendendo todos ao seu redor. O encontro entre Sofia e sua amiga junto com Elvira faz com que a amiga de Sofia questione com um tom de curiosidade se sua mãe havia falecido. Sofia, com um olhar calmo e firme, responde que sim, já havia falecido, mas que foi Elvira quem a criou desde pequena. Essa revelação é importante, pois muda a percepção de todos sobre a relação entre Sofia e Elvira, que até então era um mistério não resolvido. Após essa conversa, a amiga deixa Elvira e Sofia sozinhas para que possam conversar à vontade, sem a pressão de sua presença. Durante essa conversa, Elvira, tocada pela situação, começa a abrir seu coração para a mesma. Ela admite que errou ao colocá-la para fora de casa e pede perdão por isso. As palavras de Elvira são carregadas de arrependimento, e ela demonstra um desejo profundo de se reconciliar com Sofia. A tensão que existia entre elas começa a dissipar-se, e um abraço sincero sela a reconciliação. Elas começam a perceber que, apesar dos erros cometidos no passado, o amor familiar sempre foi mais forte do que qualquer desentendimento. Enquanto isso, Lola, ainda abaladíssima com tudo o que aconteceu, grava um vídeo com seu marido. Ele finalmente reconhece que errou e, em um gesto de arrependimento, tenta mostrar que está disposto a mudar. Mas logo após as gravações, Lola tenta entender até onde ele está comprometido com a relação. Ela pergunta se ele estaria disposto a fechar a relação entre os dois, na tentativa de encontrar alguma resolução. No entanto, ele apenas ri dela, com um tom desdenhoso, e pergunta se ela realmente estaria disposta a abrir mão de suas coisas, seus objetivos e sua independência, tudo em nome do casamento. Mesmo Lola respondendo positivamente, ele alega que isso não é o suficiente para que ela seja considerada uma boa esposa. Ela, sem saber o que fazer mais, fica devastada. As palavras dele cortam fundo, e ela sente que sua vida está desmoronando ao seu redor. No dia seguinte, Sofia conhece Gabriel, um rapaz que surge de maneira inesperada em sua vida. Eles trocam olhares de forma intensa e silenciosa, como se houvesse uma conexão imediata, algo que nem eles mesmos conseguem entender completamente. O encontro é breve, mas significativo, e deixa ambos com uma sensação de que algo está prestes a mudar em suas vidas. Sofia não sabe o que o futuro reserva, mas uma coisa é certa: ela está começando a se abrir para novas possibilidades.